domingo próximo, vamos meditar no livro pequeno do Antigo Testamento, livro de Obadias. Para aqueles que querem se localizar aí, um dos profetas menores, esse livro bem pequenininho, você vai ver daqui a pouco, são 21 versículos, ele fica entre os profetas Amós e Jonas. Eu, mesmo com óculos, eu estou usando a Bíblia Sagrada Letra Gigante. Na minha edição é a página 1327, até para ver o número eu preciso do óculos. E esse livro é um livro pequenininho, mas muito importante, porque ele lembra aquilo que Paulo fala em Romanos 11, verso 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram severidade, mas para você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. De certa forma, o texto de Romanos 11 divide a nossa reflexão aqui nesse livro. Hoje nós vamos considerar um pouquinho a severidade de Deus. Domingo que vem a gente trata e foca mais a bondade divina. Mas antes da gente entrar propriamente no livro, eu queria oferecer o tema para vocês, oferecer algumas questões introdutórias para a gente ser guiado na correta interpretação desse pequeno livro. O tema que eu sugiro é: a fortuna feita sob a desgraça alheia tem pouca duração. Vou repetir aqui o tema: a fortuna feita sob a desgraça alheia tem pouca duração. Essa pequena profecia, então, lida com esse tema. Essa é a chamada principal que resume a mensagem do profeta Obadias. Algumas questões aí sobre autoria e data. Primeiro, o nome Obadias significa servo do Senhor, ou, segundo um outro intérprete, adorador do Senhor. Nós não temos nenhuma informação mais sobre Obadias. É um nome comum na Sagrada Escritura, mas este homem especificamente aqui da profecia não é mais mencionado em outro texto do Antigo Testamento. Também não há nenhuma menção à sua família, o que é comum em outros profetas. Não há menção também à tribo ou à cidade de onde ele veio. Ele é só mencionado aqui como Obadias, no primeiro verso da profecia, visão de Obadias. Então, essas são algumas questões ligadas à autoria. Quanto à questão da data, há um debate aí quanto ao contexto em que essa profecia foi proferida. Eu entendo que ela foi proferida após a destruição de Jerusalém, quando a Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, cerca a santa cidade e arrasa a santa cidade. Então, esse livro é escrito após 586 a.C. Nós estamos, então, considerando o livro com mais ou menos 2.500 anos de história. Isso é um ponto interessante. Então, esse livro foi escrito após a queda de Jerusalém. No verso 11 da profecia, que a gente vai tratar semana que vem, nós já vemos aí como consumada a destruição de Jerusalém, sobre Nabucodonosor, e a profecia é escrita antes da destruição de Edom, que vai ocorrer em 533 a.C., 553 a.C., quer dizer, mais ou menos aí 30 anos depois da destruição de Jerusalém. Edom é a chave aqui da profecia, o ponto central da profecia. Então, sugere-se que esse livro foi escrito mais ou menos em torno de 570 a.C., quer dizer, mais ou menos 16 anos após a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi totalmente arrasada, a santa cidade, o lugar onde eram feitos sacrifícios expiratórios, o centro do culto do povo da aliança totalmente destroçada. Então, alguns anos depois, uma década e pouquinho depois, Deus levanta esse homem sem história, sem família, Obadias, para ele proferir uma profecia sobre uma nação irmã e rival de Israel e de Judá. Um ponto importante aqui é que a gente está lidando com o melhor livro do Antigo Testamento. Então, são 21 versículos que compõem aí o mais curto livro de todo o Antigo Testamento. Por conta de uma questão que vou tratar quando nós formos ao texto, tem sido entendido que Obadias era colega de Jeremias, eles eram contemporâneos de Jeremias. Então, parece que ambos tiveram algum tipo de contato, já que Obadias depende de trechos das profecias proferidas pelo grande profeta Jeremias, então eles seriam contemporâneos. E um ponto interessante, pelo menos na tradução que eu estou usando aqui, que é a Nova Almeida atualizada, você vai notar que os editores brasileiros colocam o texto todo recuado. Não sei se na sua Bíblia está assim. Esse é um recurso
que se criou aqui no Brasil, mesmo fora, para mostrar como nós estamos lidando com a poesia. A poesia hebraica é diferente da poesia ocidental, que é baseada em rima métrica. A poesia hebraica lida com paralelismos. Então, o texto de Obadias é um grande poema também. Por isso, eu tenho sido chamado do profeta da justiça poética. Por duas razões aí. Porque ele quer destacar que a fortuna feita sob desgraça alheia tem pouca duração, isto é, aquilo que homens e mulheres conquistam para si às custas do sofrimento e da dor do próximo, vai receber o seu devido julgamento, mas ele também é considerado profeta da justiça poética, porque toda a sua profecia é vazada em termos poéticos, ela tem a estrutura de um grande poema, é um poema, quase um salmo que nós temos aqui. Então essas são algumas questões aí quanto à autoria e data e algumas questões ligadas ao profeta em si. A profecia toda lida com Edom e Jacó. Edom, a palavra vai ser citada bastante na profecia. A palavra Edom significa vermelho. É uma lembrança do nome dado ao irmão de Jacó, Esaú, porque Esaú, no momento chave da sua vida e no momento capital da história da aliança de Deus com o seu povo, ele vende a sua primogenitura, o seu direito de liderança sobre a família, por causa de um prato de lentilha vermelho. O texto bíblico de Gênesis 25, 30 diz o seguinte: Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, depois de caçar, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Edom, então, Esaú, então, criado no contexto da aliança, tendo sobre si as promessas de Deus de guarda e proteção e crescimento, ele vende o seu direito de primogenitura, ele troca seu status de que será o cabeça da tribo mais adiante, o cabeça da nação pactual mais adiante, ele troca esse status por um prato de lentilha. Ele se resfastela aí, come aquele prato de lentilha, ele troca a sua herança por um prato de lentilha. Esaú, esse personagem, filho de Isaac, neto de Abraão, criado dentro do contexto da aliança, ele se mostra em toda a narrativa de Gênesis como uma pessoa completamente insensível com as coisas espirituais, ainda que membro do povo de Deus, insensível para as coisas de Deus. Um comentarista diz o seguinte: ele nasceu dentro da aliança, mas falhou em apreciar o privilégio que lhe pertencia por direito de nascimento, deixando igualmente de receber as bênçãos acompanhantes. Essa frase aqui é importante para a gente. Esaú não é alguém que era estranho ao povo de Israel, não era alguém estranho às promessas e ao pacto de Deus. Ele nasceu dentro do povo da aliança, ele nasceu dentro do contexto de bênção e da graça, mas ainda assim ele a rejeitou, ele preferiu trocar a sua primogenitura e seu status dentro desse povo da aliança por um prato de lentilhas, um guisado vermelho. Daí Esaú ser chamado de Edom. Só que todo esse drama que nós lemos lá no livro de Gênesis não ocorre por mera causalidade. O que ocorre ali, e o papel de Rebeca e o papel de Isaac não é nem tão bonito, não fica nem tão em realce, não é nada recomendado no texto bíblico, todos os membros do povo da aliança ali acabam falhando em maior ou menor grau. O que ocorre ali naquele drama não é algo que ocorre por acaso ou um mero acidente na história da redenção. Como o grande profeta Malaquias vai dizer mais adiante, duas nações estão no seu ventre. Aliás, como é dito para Isaac e Rebeca em Gênesis, duas nações estão no seu ventre e o mais velho servirá ao mais moço. E Malaquias vai interpretar esse drama que ocorre ali, quando Esaú abre mão do seu direito de primogenitura de uma forma bem chocante. Malaquias vai dizer: eu amei Jacó e desprezei Esaú. Um texto que é citado por Paulo em Romanos 9, quando Paulo começa a explicar a divina soberania, aplicada inclusive à salvação dos piores pecadores e ao endurecimento dos demais. Então, o fato de Esaú / Edom ter trocado seu direito de primogenitura
lá nos primórdios da história do povo da aliança, não é algo que ocorre por acaso, não é um acidente na história do povo de Deus, mas todo o drama que se desenrola ali, toda a luta familiar, cheia de pecados e tensões, até mesmo da parte dos pais dos dois rapazes, isso ocorre de acordo com a soberania de Deus, de acordo com a vontade e a onipotência divina. E de Esaú barra Edom vem os edomitas, que vão ser citados bastante na Sagrada Escritura. Gênesis 36 vai dizer que os edomitas habitavam no Monte Seir, uma região montanhosa desde o sul do Mar Morto até o Golfo de Acaba. No mapa, vocês podem dar uma olhada aqui, o mapa ajuda a gente. Então vocês têm o reino de Judá aqui embaixo, obrigado pastor. Vocês têm o reino de Judá aqui embaixo, mais em cima o reino de Israel. Nessa época o reino de Israel já havia sido destruído pela Síria, e o reino de Judá vai ser destruído pela Babilônia, no caso da nossa profecia, já foi destruído pela Babilônia. Embaixo você tem o reino de Edom, e você pode notar que eles têm uma grande extensão de terra, são um território bem largo, comparado com Judá e com o próprio reino de Israel. Mas Edom vai ter um papel importante aí nos dramas que nós vamos ver. Pode manter ainda desligado aí, eu vou mostrar uma foto daqui a pouco. Esse lugar, o reino de Edom, era um lugar rochoso, com bosques e moitas esparsas, penhascos desiguais e serras. Mas ainda assim, era um lugar de vales férteis e solo produtivo. Em outras palavras, ainda que o Edom, Esaú Edom, e os edomitas tenham sido rejeitados por Deus no contexto da aliança, eles ainda, por causa de terem nascido no contexto da aliança, tinham bênçãos, eles tinham um território bem protegido, bem fortificado, eles também tinham um território que era produtivo, autossuficiente, eles não precisavam cobiçar nada além do que eles já tinham para sua subsistência. Avança mais um quadro aí, por favor. A capital de Edom é chamada no texto bíblico de Sela, ou conhecida hoje como Petra, cidade de pedra. Aqueles que vão para passear lá em Israel, Jordânia, já devem ter ido nesses lugares. As cidades dos edomitas foram escavadas na rocha. Eram defesas, eles tinham defesas naturais inexpugnáveis. Isso gerou nos edomitas um espírito de segurança, de independência, de arrogância, de que ninguém os conquistaria. Um ponto interessante aqui, se você anotar, depois você vai receber os slides, aqui são pessoas. Só para vocês terem ideia do tamanho dessas cidades, ok? Bem pequenininho ali, na porta, bem pequenininho, pessoas. Por toda a Petra havia essas fortalezas escavadas na rocha. Então nós estamos falando aqui, pode ligar, pastor. Obrigado. Nós estamos falando aqui de um povo que habitava não só um território fértil, produtivo, mas eles tinham defesas inexpugnáveis, as suas próprias fortalezas eram escavadas na terra. Um comentarista contemporâneo de Martin Lloyd Jones, Cecil Baxter, ele retrata o caráter dos edomitas da seguinte forma: sua natureza era marcada por uma forte mundanidade. Tratava-se de um povo profano, orgulhoso, violento e cruel, e esse temperamento se manifestava através de um rancor estranhamente persistente, implacável, amargo e maligno contra Israel, a nação que descendia do irmão gêmeo do próprio pai de sua nação, Esaú. Então, essa é uma descrição do caráter desse povo, um povo que se foi excluído do pacto, de outro lado, ele continuava recebendo bênçãos do pacto, pois vinha de Isaac e de Abraão. E como o Cecil Baxter menciona aí, essa citação que eu li, havia uma rivalidade constante por todo o Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento, entre Judá ou melhor, entre Jacó e Esaú, entre os edomitas e Judá e depois os de Israel. A rivalidade começa a se mostrar, por exemplo, em Números capítulo 20, 14 a 22, quando o povo tendo saído do Egito, o povo de Israel, e cruzando para entrar na terra da promessa, eles têm que passar. Lembra que Edom está embaixo de Judá e Israel? Eles podiam cortar caminho para chegar mais rápido na sua terra, na terra de Canaã, a terra que foi prometida ao povo da aliança já desde outrora. Mas quando Moisés
envia mensageiros para pedir gentilmente para atravessar pela terra de Edom, com a promessa de que eles não tocariam em nada, não fariam nenhuma bagunça ali, para cortar caminho para entrar na terra da promessa. Eles foram ameaçados de forma bem violenta, e aí o povo teve que dar, o povo de Israel teve que dar toda aquela volta para entrar na terra da promessa por meio do Rio Jordão. Então, já em Números, nós já vemos essa tensão revelada entre o pedido gentil de Moisés e uma resposta amarga, cheia de beligerância de Edom. E na época dos profetas, as tensões continuaram. Eu menciono alguns textos bíblicos, você pode ler depois quando receber o slide, mas reis como Davi, Amazias e Acás lutaram e combateram contra Edom. E você tem uma série de idas e vindas desses conflitos. Algumas vezes, como por exemplo na época de Davi, Israel e Judá foram vencedores sobre Edom. Em outros momentos foi Edom que conseguiu ter triunfo sobre Judá. E vários profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, proferiram denúncias contra os pecados de Edom. Então essa nação, mais uma vez, que era parte do povo da aliança, mas se destacou do povo da aliança, também teve seus pecados denunciados por outros profetas. E no Novo Testamento, o grande idumeu, isto é, edomita, do Novo Testamento, é Herodes e a sua família, que vão criar problemas e embaraços para Jesus e para o povo de Deus, do começo ao fim do Novo Testamento. E a família de Herodes, como descendentes dos edomitas, eles refletem o caráter dos edomitas, pessoas totalmente insensíveis com a verdade espiritual, sobretudo para quando a verdade espiritual é revelada em Jesus Cristo. Aí você pergunta, puxa, mas como um edomita vem a reinar sobre o povo de Deus no Novo Testamento? Herodes, que era uma raposa, como é assim mencionado no Novo Testamento, ele casa com uma princesa judia chamada Mariane, e ele acaba se tornando então, por casamento e por ordem do Império Romano, o rei de Judá ou da Judéia. Só que, como a gente nota já na história, no começo da história de Jesus, ele é cheio de ódio contra o Salvador do mundo, e ele rapidamente tenta matar todas as crianças em Belém, e os seus parentes que vêm depois, Herodes Agripa, Herodes Antipas, não são nada diferentes de Herodes o Grande. Mas Isaías é que dá a pista para a gente aqui. Os edomitas vão representar nas Sagradas Escrituras, simbolicamente, os inimigos do povo de Deus. Isaías 63, versos 1 a 6, tem uma imagem terrível, que é Deus marchando para esmagar, para alcançar vitória contra os edomitas. E o texto retrata Deus voltando dessa vitória, as suas vestes todas tingidas de vermelho, e Deus fala pela boca do profeta, dizendo que no seu furor ele esmagou Edom como uma pessoa esmaga uvas no lagar. O lagar era aquele tonel onde eram colocadas uvas ali, e no mundo antigo as pessoas iam pisando as uvas para fazer o vinho, tirar o sumo do vinho ali. Então havia um tipo de escorredor, as pessoas iam andando ali a pé, circulando, esmagando aquelas uvas. Então Isaías retrata Edom como um símbolo de todo aquele que se levanta contra Deus e contra seu povo. Isaías lembra que Deus vai esmagar os seus inimigos como faz com Edom. Antes da gente entrar no texto, então, vamos olhar o esboço rapidamente. Se você está com a sua Bíblia aberta, versos 1 a 9 nós vamos tratar hoje, ok? E esses versos retratam a iminente destruição de Edom. E eu vou ler daqui a pouco a passagem. Você deve prestar atenção no tempo verbal. É bem interessante que, mais uma vez, o nosso profeta aqui está proferindo a sua profecia, a palavra do Senhor, mais ou menos aí 15 anos, 17 anos antes da destruição de Edom. Mas o tempo verbal está no passado. Deus já vê como algo realizado, como realizada a profecia que ele profere pela boca de Obadias. Semana que vem, versos 10 a 14, nós vamos falar sobre o comportamento de Edom para com Jacó, porque Deus se irou contra Edom, porque Deus profere pela boca de Obadias uma palavra tão dura contra os edomitas. Versos 15 a 16, o veredito, o julgamento contra Edom. E versos 17 a 21, uma palavra de esperança, a restauração de Judá no dia do Senhor. Vamos ler a passagem bíblica então, Obadias, versos 1 a 9, e vamos
tentar descobrir o que Deus tem para falar para a gente hoje de manhã. Lembra do tema? A fortuna feita sob desgraça alheia tem pouca duração. Pessoas, governantes, poderosos, homens e mulheres, vendedores, o que seja, que façam a sua fortuna feita sob a desgraça alheia, eles receberão retribuição da parte do Senhor. Ok? Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações para dizer: prepare-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas pedras das rochas, num lugar elevado, diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse? Se fosse até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom, o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Como eu mencionei, Deus começa falando visão de Obadias. Não há nenhuma menção a quem seja esse homem, mas o fato é que ele diz que ele tem uma visão. E a gente pode interpretar essa expressão de duas formas. Uma, que Deus realmente deu a ele uma visão, ele teve uma visão externa, ele visualizou o que aconteceria no futuro, ou Deus lhe deu uma visão interna, uma percepção interna no seu coração do que viria a acontecer. Ele começa dizendo, bem marcadamente, assim diz o Senhor. Você vai ver essa expressão no verso 1, depois no verso 4, é dito de novo, diz o Senhor, depois no verso 8, essa expressão aparece de novo, diz o Senhor, e finalmente no verso 18, é dito, porque o Senhor falou. O que o nosso profeta quer destacar aqui, que essa visão não procede dele, mas procede de Deus. E se você notar, como aqui na minha Bíblia aparece assim, a palavra Senhor aí aparece em versalete, um destaque. Porque no texto hebraico, a palavra que aparece aí não é aquela palavra que comumente é usada para traduzir Senhor no hebraico, Adonai, mas a palavra que aparece aí é a palavra Yahvé. Então, o nosso profeta quer destacar que a palavra que vem a ele, a visão que vem a ele, que ele está proferindo agora, aqueles que a escutam, vem daquele que criou os céus e a terra, vem daquele que vem daquele que apareceu a Moisés na sarça que ardia e não se consumia. A visão que Obadias profere vem daquele que diz, eu sou o que sou, isto é, aquele que é eterno, aquele que vive fora do tempo, aquele que é o único Deus que existe em todo o universo. Então, nessa pequena profecia, 4 vezes é destacado que a autoridade do profeta não se baseia nele, se baseia em Deus, que lhe deu a visão e que fala por meio dele. Em outras palavras, o profeta aqui, ele defende que o que ele diz vem, ele profere por divina inspiração. E a mensagem dele é tão importante, isso aqui é um eco de Abacuque, que nós já meditamos aqui alguns meses atrás. A mensagem de Obadias é tão importante que ela é curta, objetiva, e Obadias não tem preocupação nenhuma em dizer quem ele é, de onde ele veio e onde ele nasceu, como outros profetas do Antigo Testamento. Mas, mais uma vez, o que Obadias quer mostrar para a gente aqui é que essa pequena visão vem do Senhor. E esse tipo de ousadia só é dado àqueles que Deus especialmente chama como os profetas do Antigo Testamento, como os apóstolos do Novo Testamento, sobre os quais a igreja é fundada. Um outro ponto importante aqui nessa introdução, nesse início aqui da análise da profecia de Obadias, é que nós temos, nesse trecho aqui do verso 1 ao verso 9, uma citação quase literal de Jeremias capítulo 49, versos 7 a 22,
Por isso que se entende que Obadias e Jeremias são contemporâneos, porque, em alguma medida, Obadias toma uma profecia que já foi proferida pelo profeta Jeremias, ele dá uma resumida, uma enxugada na mensagem maior de Jeremias, e ele profere a mesma profecia agora dirigida a Edom, quase palavra por palavra, ainda que numa ordem um pouco diferente. Em outras palavras, o que nós descobrimos aqui, isso é muito importante para a gente, é que o profeta é alguém que recebe a visão de Deus. Essa visão procede de Deus, tanto que o profeta vai enfatizar várias vezes que é Deus mesmo, Yahvé, o Senhor, o exaltado, o Altíssimo, que está falando pela boca dele. E do outro lado, o profeta não ensina nada novo. Esse é um ponto importante. Os novos profetas, os profetas contemporâneos, eles lidam muitas vezes como os oráculos gregos, são adivinhos. E eles muitas vezes querem imitar os profetas do Antigo Testamento como se Deus falasse pela boca deles. Mas Obadias, esse pequeno grande profeta, ele está repetindo as palavras dadas a Deus para Jeremias. Em outras palavras, esse grande profeta que fala em nome de Deus, ele pretende estar inspirado, tomado pelo Espírito de Deus. Ele não está ensinando nada novo, antes ele está rememorando ao povo, colocando diante do povo que havia sido proferido por um outro profeta, o profeta Jeremias. Então, uma marca de um profeta verdadeiro é que ele sempre fala em referência ao que foi dito no passado, no texto sagrado, no próprio livro da aliança. O profeta verdadeiro, ele não vai oferecer nada novo como os oráculos gregos, ele não é adivinho do futuro, mas o profeta verdadeiro, que fala de fato em nome do Senhor, ele fala em referência ao que foi dito no passado. Ele chama o povo, reis, príncipes, sacerdotes, homens, mulheres, os ricos e os simples, a se colocar debaixo da autoridade do livro da aliança. E a mensagem do profeta aqui é estonteante, de tirar o fôlego, sobretudo se a gente traz na nossa mente que ela é proferida quase 2 décadas antes dela se cumprir. A profecia aqui é terrível. Jerusalém está destruída, completamente arrasada, o povo foi levado para o cativeiro, os que sobreviveram migraram para o Egito, a santa cidade, o templo, o altar, tudo arrasado, tudo destroçado, enquanto isso Edom está vivendo nas rochas, orgulhosamente, celebrando o que é um aparente triunfo. Eu imagino, então, enquanto Obadias proferia essa profecia, pessoas deviam balançar a cabeça e dizer: esse cara é doido, esse cara é louco, ele delira. Olha a nossa santa cidade, foi totalmente arrasada. Alguém vai conquistar Edom? Vocês viram as fotos? Como é que se conquista uma cidade esculpida na rocha? Como se conquista uma cidade moldada na rocha e em lugares elevados? Piada. Obadias não está bem, mas Obadias está muito bem, está de olhos abertos, porque Deus tem para revelar a ele profere a sua palavra. Preparem-se para a guerra contra Edom. O que Deus fala aqui, pela boca de Obadias, é que algo terrível está para acontecer com Edom. Ainda que demore, isso vai acontecer. Nações estão sendo convocadas pelo próprio Deus para a guerra contra Edom. Lembre do tema do livro. Nós vamos ver semana que vem a razão da ira de Deus contra Edom. Mas por hora, Edom se tornou poderosa, Edom teve suas fortalezas esculpidas na rocha, às custas do sangue e da desgraça alheia. Deus os usou como vara de disciplina contra Jerusalém, contra Judá. Mas a hora da prestação de contas está chegando. Deus mesmo convoca as nações para a guerra, Deus mesmo chama as nações para a batalha contra Edom. O ponto aqui é que parece que, a gente lembra desses versos 1 a 9, por exemplo, o verso 7, por exemplo, e depois o verso 11, o que parece aqui é que Deus vai levantar os próprios aliados edomitas para disciplinar os edomitas, para derramar sua ira contra Edom. Em outras palavras, enquanto os seres humanos tramam, enquanto eles fazem suas artimanhas, enquanto eles preparam armadilhas uns para os outros, enquanto eles se dispõem para atrair uns aos outros, Deus é soberano sobre todos esses movimentos. Nem desses movimentos foge ao alcance da onipotência divina. Quando nós meditamos Abacuque, o que nos espanta Abacuque é que Deus diz para o profeta, em meio a gemidos,
que Deus vai trazer os caldeus, Deus vai trazer a Babilônia, para disciplinar os pecados da igreja no Antigo Testamento. Agora, o foco inverte. Deus vai trazer os caldeus, Deus vai trazer a Babilônia, para disciplinar os meio-irmãos da igreja do Antigo Testamento. Aqueles que foram criados na aliança, mas rejeitaram a aliança, vão receber finalmente a sua disciplina no tempo apropriado. Então, quando nós olhamos a profecia aqui, a gente tem que ter em mente, ainda que os homens maquinem, ainda que eles tramem, Deus está acima dessas tramas. Essas tramas não são alheias à soberania e onipotência divina. Antes, Deus se serve delas para trazer a sua disciplina e a sua ira para homens e mulheres que não abraçam a aliança. Nos versos 2 a 4, então, nós temos aí a declaração de guerra de Deus contra Edom. A notícia é alarmante, ela é vinda do Senhor, um mensageiro enviado às nações para arregimentá-las para a guerra, é Deus mesmo que está juntando as nações para a guerra contra Edom. E aí o que Deus começa dizendo? Vocês lembram do mapa? Edom é maior do que Judá, Edom era maior do que Israel. Deus vai tornar essa nação orgulhosa, arrogante, que vive em pedras, autossuficiente, numa nação pequena e desprezada, muito desprezada. Nos versos 2 a 4, então, nós temos uma descrição da humilhação que virá sobre os edomitas. Os edomitas confiavam na sua sagacidade, na sua soberania, eles vão ser enganados por conta disso. Verso 3, o orgulho do seu coração o enganou. Eles tinham seus sábios, seus estrategistas, pessoas que eram boas em maquinar parcerias, alianças para Edom sempre estar por cima, sempre se dar bem. Ok, a arrogância, o orgulho desses vai ser enganado. Aqui a gente pode lembrar do ditado helênico antigo: quando Deus quer destruir um homem, torna-o orgulhoso. E é isso que Deus vai fazer com Edom. A sagacidade deles vai ser nada. Deus vai bagunçar a sagacidade deles. No verso 3, é dito aí que eles confiavam nas suas casas e fortalezas que estavam incrustadas nas pedras das rochas em lugares elevados. Eles confiavam na sua fortaleza de pedra, daí Petra. Isso não vai significar nada para Deus. Eles achavam que estar em lugares elevados, colocarem fortalezas em cima de cabelos dos montes, os protegeria. Isso também não significaria nada para Deus. Eles diziam arrogantemente: quem poderá me jogar lá para baixo? Aí veio o dito de Deus: ainda que você suba como uma águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Ainda que eles coloquem as suas fortalezas no mais elevado lugar, não são exércitos da Babilônia, mas vai ser Yahvé, o único Deus que existe, o soberano, o Senhor do pacto, o Senhor da aliança. Esse Deus é que vai derrubar Edom dos seus altos lugares. Mesmo que sejam nas estrelas, de lá eles serão derrubados. A arrogância diante de Deus não é nada. Ou, para lembrar do Salmo do Salmo 2, Deus se ri da arrogância dos homens. Deus gargalha da nossa arrogância, da nossa tolice. Em outras palavras, o que Obadias diz aqui, e nota que ele frisa isso no verso 4, ele fala em nome do Senhor, em nome de Yahvé, em nome do Deus do pacto, é que ninguém está acima de Deus. Deus está sobre toda a criação. Deus está sobre todo o universo. Se nossa galáxia é grande, não sei quantas outras galáxias tem no universo, a nossa é pequena perto de outras galáxias. Yahvé, esse Senhor que fala pela boca de Obadias, esse Deus que a gente adora aqui nesse domingo de manhã, esse Deus é maior do que todo o universo, do que todas as galáxias juntas. Nós somos menos do que grão de areia diante desse Deus. E é tolice diante desse Deus achar que, por termos criado fortalezas elevadas, a gente já fica incómodo. Deus se ri da nossa arrogância. A gente pode colocar a nossa fortaleza lá em cima, como a águia faz o seu ninho, a gente pode colocar a nossa fortaleza entre as estrelas. Esse Senhor derrubará essas fortalezas dos seus lugares elevados. No verso 5, nós temos um quadro que aguarda Edom. Eles serão arrasados, totalmente devastados. No meio do verso 5 nós temos uma interjeição: como você está destruído. Os ladrões assaltam, mas eles não conseguem roubar tudo. Bom, talvez o Obadias não conhecesse alguns ladrões brasileiros, mas tudo bem. Mas
mesmo que o ladrão planeje roubar uma casa, isso acontece aqui em São José dos Campos, infelizmente, né? Eles ficam de olho para ver a pessoa viajando, etc. e tal, eles não conseguem levar tudo. Quem trabalha na vindima, colhendo uvas, não consegue recolher todas as uvas. O que vai acontecer com Edom é um saque tamanho que não vai ficar nada dentro dos lugares secretos deles. Egito, que vocês viram a imagem, vocês viram lá aquele portal imenso, eles escavaram a rocha e no fundo dessas escavações eles fizeram como que cofres para guardar o seu tesouro saqueado de outras nações. Não vai ficar nada. Tudo seria devastado, tudo seria levado. Como está destruído? Não sobraria nada do território de Edom. Lembra, mais uma vez, nosso profeta, ele está proferindo sua profecia cerca de 20 anos antes do que vai acontecer com Edom. E a gente vai tratar disso semana que vem, do juízo de Deus sobre Edom. Verso 6, todos os seus esconderijos vão ser vasculhados. Aqueles esconderijos que eram inacessíveis, dentro das suas misteriosas fortalezas, eles vão ser conhecidos e vão ser deixados vazios. No verso 15, nós temos a expressão, o dia do Senhor. Quando o dia do Senhor vier, como diz Paulo, tudo que está oculto será trazido à plena luz do dia. Aquilo que estava em trevas vai ser iluminado no dia do Senhor. Obadias, então, não só trata de algo que está para acontecer daqui a 2 décadas, mas Obadias aponta para a gente não apenas o dia do julgamento que virá sobre Edom, mas o dia do Senhor, quando ele voltar naquele grande dia, no dia final, no dia derradeiro, na pessoa do seu mediador pactual. E aí, nesse dia, o que estava oculto, o que estava em trevas, será trazido finalmente à luz. Nada vai ficar oculto. Então, o que ocorre com Edom, com essa gente orgulhosa, com essa gente encastelada em fortalezas esculpidas na pedra, é uma parábola do julgamento vindouro de Deus. Nada estará oculto em trevas. Seus esconderijos seriam conhecidos, seus sábios pereceriam, e verso 9, seus guerreiros ficariam completamente atemorizados no dia da matança que virá até Edom. Quais são as aplicações desse pequeno trecho, dessa profecia curta e poética para nós hoje aqui? A primeira aplicação que Obadias lembra para a gente, que Deus é completamente soberano, mesmo quando destruição, mesmo quando a dor, quando a morte cai sobre o povo de Deus, Deus permanece soberano, Deus continua sentado no seu santo trono. Esse Deus é completamente justo e completamente santo. E esse Deus, que momentaneamente traz tribulações para o seu povo, traz dor para o seu povo por causa do pecado do seu povo, por causa da incredulidade do seu povo, porque o seu povo viola as alianças que Deus estabeleceu com essa comunidade, esse Deus permanece justo e santo, e essa justiça e santidade triunfarão finalmente. E o Obadias quer destacar isso para a gente. Os pecados não ficarão impunes, os poderosos serão alcançados pela retribuição divina. Aqueles que saquearam os pequenos, os fracos, os pobres, para ter riqueza e poder, esses darão conta dos seus atos perante Deus, e Deus vai vir para julgar, e o que era oculto virá à luz, e não ficará pedra sobre pedra no dia do juízo vindouro. Essa noção da justiça soberana e triunfante de Deus nos lembra que Deus, ainda que momentaneamente nos entregue a sua disciplina e nos entregue a fúria das gentes, Deus trabalha pelo seu povo, ainda que a gente pareça derrotado, ainda que a gente pareça escorraçado. A justiça de Deus permanece, a soberania de Deus permanece, a santidade de Deus permanece. Mas o que é mais destacado no livro é a noção da ira de Deus. Nós temos destacado nessa primeira parte da profecia, até mais ou menos o verso 14, que Deus está irado contra os pecados de Esaú, Deus está irado contra os pecados de Edom. A noção da ira divina é surpreendente para nós. Muitos pensam que ela está circunscrita apenas no Antigo Testamento, ou pior, alguns, hereticamente, vão sugerir que no Antigo Testamento nós temos um Deus santo, um Deus irado, e agora no Novo Testamento, finalmente, a gente tem um Deus bonzinho, um Deus aplacado, um Deus que é por nós. De jeito nenhum.
Em toda a Sagrada Escritura é marcada a noção da ira divina. Deus é completamente santo, Deus é puro, Deus é reto, Deus não tolera o mal. E a ira divina é o seu atributo de agir contra aqueles que se levantam contra a santidade de Deus, contra a retidão divina, contra a pura luz e a clara luz que há no próprio Deus. Aquela luz inacessível que Paulo descreve em 1 Timóteo capítulo 6. Paulo mesmo, em Romanos capítulo 1, verso 18, vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, Obadias está com o ensino que está presente em ambos os testamentos. Deus é completamente reto, santo e puro. E quando homens e mulheres se levantam contra a santidade divina, a retidão divina, Deus responde no tempo apropriado com a sua ira. Um estudo na concordância, a gente pega pelas concordâncias bíblicas, né? Aí procura lá, o ira de Deus. Você vai descobrir que na Escritura há mais menções à ira de Deus do que o próprio amor e a graça divina. Por que isso? Porque será que Deus então é mais irado do que gracioso e amoroso? Não, de forma nenhuma. Isso se dá, essas menções da ira de Deus serem maiores ou mais amplas do que as menções da graça e o amor divino, elas se dão porque nós temos uma tendência de ter uma visão desequilibrada a respeito de Deus. Ou a gente acha que Deus é um tipo de um guarda celestial, um porrete, pronto a bater na cabeça da gente sempre que a gente quebra um mandamento divino, ou a gente, do outro lado, tende a achar que Deus é um ser bonachão, brincalhão, muito amigável e pronto a passar a mão na cabeça da gente por qualquer erro ou falha ou transgressão que a gente cometa. Deus, na Bíblia, é sempre santo e sempre amor. Então, quando eu trago esse dado aqui, que há mais menções da ira de Deus com a concordância do que o amor de Deus, isso é dado para a gente lembrar que nós não podemos destacar o amor divino da santidade divina. Aliás, como Deus é um ser simples, Deus é sempre amoroso, santo. Se Deus não fosse amoroso e santo, nós não podemos confiar na qualidade do seu amor. Se o amor de Deus não é um amor santo, Deus poderia nos amar agora e daqui a pouco deixa de amar a gente. Agora, Deus é sempre santo e amoroso. Se Deus fosse somente santo, nós todos já teríamos sido tragados no inferno há muito tempo. Mas porque Deus é santo e amoroso, Ele age com misericórdia com a gente. Ele é paciente com a gente. Ele quer que a gente lembre não só da severidade dele, mas da bondade dele para de alguma forma encontrar arrependimento. Nesse sentido, então, eu gosto muito da descrição que Arthur Pink traz da ira divina. Ele diz o seguinte: a ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que Ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque este é rebelião contra a sua autoridade, ultraja a sua soberania inviolável. Os insurgentes contra o governo de Deus saberão que um dia que Deus é o Senhor, serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram e como é terrível aquela ira de que foram ameaçados e de que não deram a mínima importância. Não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada, infligindo agravo só pelo prazer de infligi-lo ou devolver a ofensa recebida. Não, embora seja verdade que Deus vindicará o domínio como governador do universo, Ele não será revanchista. O que Pink quer dizer com essa última expressão? Quando nós pensamos na ira, nós pensamos em pessoas caprichosas, batendo os pezinhos e reclamando, tipo uma criança querendo um brinquedo no shopping, alguma coisa desse gênero, ou a gente irritado com uma pessoa que defraudou-nos ou caluniou-nos. A ira de Deus é de outra qualidade. A ira de Deus é aquela atitude fria que procede de Deus, de inconformidade com a sua santidade, com a sua retidão, com a sua clara luz, com a luz inacessível, que a gente não consegue enxergar de olhos nus, de castigar todo o pecado e aqueles pecadores que permanecem em seus pecados. A gente não tem como brincar com Deus. A gente aqui lida com algo extremamente sério.
Alguma pode estar esfregando as mãos. Peraí, eu sou da igreja, então não tenho que me preocupar com isso. Opa, vamos falar sobre isso já já. Mas nós estamos tratando aqui de um Deus, para lembrar de C.S. Lewis, que não pode ser domesticado. Um Deus que não pode ser descido ao nosso nível. Um Deus que não é um igual a nós. Nós estamos tratando aqui de Yahvé. Aquele único Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, que habita tem seu trono acima de toda a eternidade, que não está preso ao tempo, antes é o Criador do tempo. E esse Deus de Yahvé, Pai, Filho e Espírito, é completamente puro, completamente reto, completamente justo. Não há um traço de variação nesse Deus. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Esse Deus não tolera o mal e o pecado. E ele virá para vindicar sua justiça e sua santidade, derramando sua ira punitiva sobre aqueles que permanecem em seus pecados. Terminando, talvez alguém pergunte assim, ou pelo menos alguém diga: isso não acontece mais hoje, isso aí está circunscrito ao mundo da Bíblia, isso é uma lição que a gente aprende lá atrás, mas hoje, e acontecer coisas desse gênero aí, Deus proferiu uma palavra dura de condenação contra uma nação meio-irmã de Judá e Israel, e isso acontecer tempos depois, isso não acontece mais hoje. Quem disse? Nós erramos porque não conhecemos a história. Podia dar vários exemplos aqui, mas vou dar um único exemplo, um exemplo recente. O comunismo caiu no leste europeu, em grande parte por causa das orações de cristãos na Alemanha, por causa da força dos católicos na Polônia, e em ambos os casos, também na República Tcheca, na Hungria, o comunismo caiu sem violência. Isso é surpreendente. Um continente banhado por sangue, que é o continente europeu, você tem grandes revoluções que não são derramadas uma gota de sangue. Um regime férreo, ele cai simplesmente sem violência, sem briga. Mas isso foi diferente da Romênia. A Romênia, já naquela época, naquela altura, em 1988, 89, há 25 anos era dominada com mão de ferro por um homem chamado Nicolau Ceausescu e sua mulher Helena. Eles dominavam a Romênia com tirania, um regime totalitário, ferrenho, a polícia secreta presente até mesmo dentro das igrejas. As pessoas não tinham liberdade nenhuma, mas não só liberdade, como na Venezuela, começou a faltar pão, começou a faltar elementos básicos de comida, as pessoas não podiam transitar para outros países, mesmo da cortina de ferro. Aí um homem, um pastor reformado, chamado László Tokes, ele era húngaro, mas morando na Romênia, na cidade chamada Timișoara, ele começou a pregar. E ele começou a pregar um profeta, Amós. E isso começou a despertar a comunidade dele. Mas a pregação dele, que era voltada para o culto verdadeiro, e também uma palavra de condenação contra os poderosos que escolhiam o povo, dentro do contexto da aliança, começou a incomodar pessoas. Por incrível que pareça, incomodou o bispo da região eclesiástica dele. O bispo dele incomodou, e depois se descobriu que os comunistas queriam retirar o László Tokes da igreja dele. Os paroquianos dele, a igreja de mais ou menos de 2.000 membros, não permitiram, eles não deixaram. Não, ele é nosso pastor, nós queremos que ele permaneça aqui. Eles obedeceram o bispo da igreja. E as pregações começaram a ganhar alcance e chegando a outras cidades. Então, se pregaram naquela pequena cidade da Romênia. E isso começou a incomodar não só o prefeito da cidade, mas começou a incomodar os poderosos do regime em Bucareste. A história é longa, bem detalhada, tem bastante coisas interessantes aqui, mas para encurtar a história, a casa de László Tokes foi invadida, ele foi espancado na frente da esposa grávida dele, para tentar que ele parasse de pregar e conduzir a comunidade dele, tentar perceber todo esse drama aí com ótica divina. Um diácono da igreja dele foi assassinado, o corpo foi encontrado na floresta depois, e em algum momento, em 1989, em abril de 1989, ele chamou a igreja para fazer uma vigília de oração, para que Deus tivesse misericórdia da Romênia, porque o comunismo estava caindo nos países do leste europeu, mas não havia sinal nenhum de que alguma coisa mudaria na Romênia. O regime ficou muito irritado com essa vigília de oração e foram convocados milicianos para tentar acabar com a vigília.
Quando os não crentes descobriram o que estava para acontecer, esses não crentes cercaram a igreja. Mais ou menos, a igreja, 2.000 membros, mais ou menos 3.000 pessoas que não eram cristãs cercaram a igreja, uma dando braços para a outra. Eles não permitiram que os milicianos entrassem dentro da igreja para acabar com o culto da vigília, mesmo não sendo cristãos. Surpreendente. E havia ameaça de trazerem soldados agora, aqueles caminhões com bombas de jatos de água, e eles não arredavam o pé ali. E enquanto os crentes estavam orando, daqui a pouco alguém começa a gritar: queremos pão, chega de racionamento, abaixo de ditadura, fora o comunismo. E aquilo foi um rastilho de pólvora. Daqui a pouco os crentes estavam gritando as mesmas palavras de ordem. Os milicianos chegaram e tentaram acabar com aquela manifestação ali. Os crentes, agora os outros moradores da cidade, derrubaram os caminhões de jato de água, jogaram os caminhões de jato de água no rio, e eles simplesmente tomaram a cidade. E o que acontece nessa pequena cidade se espalha rapidamente por toda a Romênia. Isso aconteceu em 15 de dezembro de 1989, no meio de uma vigília de oração. Em 21 de dezembro, Nicolau Ceausescu resolve discursar em Bucareste. Ele era famoso por discursar longamente, isso é um costume desses ditadores malucos, e ninguém interrompia ele. Então ele vai para Bucareste, e ele acha que vai poder reverter aquela maré de insatisfação do seu discurso. Ele tem 100.000 pessoas diante dele na praça, ele começa a discursar, e enquanto ele está discursando, ele é interrompido. Pessoas começam a gritar as mesmas palavras de ordem que estavam gritando em Timisoara: chega de racionamento, queremos pão, abaixo a ditadura, fim do comunismo. Ceausescu fica possesso, ele comete um erro mortal. Ele manda as tropas de segurança atirarem na multidão. Muitas pessoas são mortas, uma indignação passa por todo o povo, as pessoas cercam o palácio dele e ele fugiu de helicóptero. Lembra? Esse regime de Ceausescu já dominava 25 anos a Romênia. Esse homem está na fronteira para fugir, ele é capturado. Uma semana depois, ele é capturado. Ele é capturado e fuzilado. O fuzilamento dele e da mulher dele foi passado ao vivo na CNN, inclusive. Você pode procurar no YouTube, você vai encontrar lá as imagens do fuzilamento deles. Em 2-3 semanas, o regime mais fechado do comunismo da cortina de ferro caiu. Caiu por quê? Porque o pastor pregou a Bíblia de forma fiel, a sua comunidade orou, implorou intervenção, e Deus agiu em julgamento e libertação. A professora Jobadias não profecia só do passado. O Deus que reina lá atrás, nota que eu estou usando o tempo presente, ele reina aqui também. Ele é Senhor de Judá e de Israel, ele é Senhor sobre os da Judéia, Senhor sobre nós aqui e agora. Nós não podemos brincar com a santidade, com a retidão, com a ira divina. Aqueles que fazem fortuna sobre a desgraça alheia, eles vão receber a justa retribuição. E aí eu termino lendo Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Aí volto o que eu falei há pouco. Você deve estar aí: puxa, ainda bem que eu sou membro da igreja, ainda bem que eu estou na aliança, ainda bem que isso não vai me atingir. Ok, lembra? Esaú era parte do povo da aliança. Esaú era filho de Isaac, neto de Abraão. Esaú nasceu sob o signo da promessa e da graça de Deus. Mesmo ele tendo nascido no contexto da aliança, ele rejeitou a aliança. Olha o que diz o texto aí, Hebreus 12, versos 16 e 17, um texto que é dito, o apóstolo aqui está falando para a igreja. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos e irmãs, nós temos membros da igreja que não significa nada. Ok? Quando a ira de Deus vier, ela virá cedo ou tarde, e virá finalmente no dia do Senhor, quando o mediador pactual vier, cavalgando para vencer, só ficarão de pé diante de Yahvé, diante desse Senhor Deus, desse único que reina, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que de fato abandonaram os seus pecados. Olha o aviso de Esaú. Ele era parte do povo da aliança. Ele nasceu sob as bênçãos e graças e dádivas do povo da aliança. E o texto diz que em algum momento ele parou e refletiu e viu o erro que ele cometeu,
trocasse o seu pacto, trocasse a sua primogenitura, seu primeiro lugar, por um prato de lentilha vermelha. E ele chorou. Ele teve remorso. Não arrependimento de ânimo. Não aquela tristeza que diz, eu sou pecador, eu pequei contra todas as alturas, eu preciso de perdão, eu preciso ser coberto. Não esse arrependimento. Era remorso. Perdi meu ser cabeça da aliança. Perdi os privilégios da aliança. Chorando. O texto diz, isso não lhe serviu para nada. Lágrimas e pranto não serviu para nada para Esaú. Quem vai sobreviver à ira de Deus? Quem vai sobreviver a essa fúria vindicativa de Deus contra o pecado humano? Somente aqueles que, diferente de Esaú, correm para Deus quebrantados, demonstrando tristeza pelo seu pecado passado e presente, pedindo para Deus para haver uma ruptura dos pecados realizados. Somente aqueles que, diferente de Esaú, de fato se arrependem, não vão ser tragados para a ceia que virá. Semana que vem nós concluímos como a profecia se cumpre. Ela se cumpre de fato, que Deus profere aqui nesses primeiros 9 versos alcançou o cumprimento. Por que Deus está irado? Porque essa palavra é tão severa que haverá um dia de matança para Edom. E o que resta para nós, o povo de Deus? É isso que nós vamos tratar semana que vem. Vamos orar, nós encerramos nosso sermão. Senhor Deus, que palavra terrível, que palavra assustadora. Tu estás nos céus, teu trono está sobre toda a criação. Tu és completamente santo, puro, reto, tu não toleras o mal, o pecado não tem subsistência diante de ti. Deus, dá a nós o espírito de quebrantamento e arrependimento. Senhor, derrama teu espírito sobre nós de tal forma que a gente possa bater nosso peito e reconhecer que somos pecadores e que carecemos do teu perdão e da tua graça. Nós imploramos, protege-nos no dia da ira que virá. Ó Deus, em tempos de turbulência, que também apontam para a tua ira e para o teu desagrado, protege-nos e guarda-nos. Ó Deus, cerca-nos com tua proteção, cerca-nos com tua guarda. Nós imploramos, ó Deus, ajuda-nos a nos quebrantar, a buscar a ti em arrependimento verdadeiro, não mero remorso, mas arrependimento verdadeiro. Ajuda-nos a buscar proteção e guarda apenas em ti. Ajuda-nos, ó Deus, confiantemente, esperançosamente, esperarmos pelo dia do Senhor, pelo aquele grande dia, quando o Senhor nos congregar e nos reunir na santa cidade, e o Senhor habitar conosco em grande glória e alegria perene. Deus, tem misericórdia daqueles entre nós que estão enfermos, sustenta aqueles que estão vindo de cirurgia, que o Senhor dê pronto restabelecimento a estes, que o Senhor guarde aqueles que estão sofrendo aqui com saúde, com lutas na área de saúde. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar desses também. Senhor, seja com aqueles que estão desempregados no nosso meio. Ó Deus, abra portas de trabalho para esses. O Senhor prometeu o teu pão para aquele que invoca o teu nome. Então, ó Deus, nós imploramos, abre portas de trabalho para aqueles que precisam de trabalho. Ajuda, Deus, aqueles em nosso meio que estão lutando, procurando direção para a sua vida. Dai a luz para esses, guia os passos desses. Senhor, nós imploramos, tem misericórdia da nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma comunidade quebrantada, uma comunidade de gente arrependida, uma comunidade de gente que busca de fato o teu santo exaltado nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo nascimento do Lucas ontem, que tudo correu bem. Deus, é mais um filhotinho que nós recebemos aqui, nesse contexto de aliança e pacto que o Senhor estabelece conosco. Abençoa seus pais, sobretudo a Tati, na sua recuperação. Abençoa-nos também para receber essa família com alegria, prontos a ajudá-los e apoiá-los no que eles precisarem. Agradecemos, ó Deus, por causa dos encontros que tivemos ontem. Muito obrigado, ó Deus, pela instrumentalidade de Aender e Roy com os casais. Obrigado pelo tempo de comunhão que eles tiveram ali. Senhor, nós imploramos, abre portas para que a gente tenha o nosso espaço e mais pessoas possam participar dessa bênção também que foi dada ontem. Obrigado pela vida do Samuc, da Semi, obrigado pelo encontro de adolescentes, tempo de comunhão, de brincadeiras, de risadas ali. Ó Deus, ajuda-nos a termos mais desses momentos entre nós. Ó Deus, ajuda-nos a experimentar a Tua bondade, a Tua misericórdia por meio desses encontros de comunhão e edificação aqui. Abençoa-nos durante a semana.
Guarda-nos a cada um de nós aqui durante a semana. Ajuda-nos, ó Deus, em nossos trabalhos, em nossa família, em nossos estudos. Abençoa também as células que teremos, que sejam tempo de edificação para a tua igreja, a Igreja da Trindade. Ó Deus, que nós possamos nos encontrar semana que vem com alegria, com o espírito renovado, esperançosos do triunfo da tua glória e da tua graça. Agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês dessa igreja, assim também como os crentes aqui em São José dos Campos, no Brasil, espalhados em todo o canto da terra. Amém, amém.